Olá, gostaria de convidá-los a mais um Evangelho no Lar. Nos unir em oração, vamos trazer para junto de nós este amor infinito do Cristo, encher de bênção nossos lares, pois a sua mansuetude se abrigará em nosso espírito, para que possamos, através de um olhar ou uma palavra, levar a todos sua paz. Jesus amado, abençoe-nos com a sua presença e de espíritos bons para instruir-nos e amparar-nos neste momento de oração. O tema de hoje é a perfeição moral. A existência do mundo invisível. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa no espaço, e com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espírito, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê toda parte da justiça de Deus. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Uma importante revelação se opera na época atual. É a que nos mostra a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo espiritual. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo desses acessórios ridículos, compreender seu alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho futuro. A perfeição moral. O espírito se purifica com o tempo e as diversas encarnações são os depuradores onde a cada vez que encarnamos deixamos algumas impurezas. A cada reencarnação voltamos careca, desdentados e precisando de alguém que nos alimente. Nós planejamos o retorno à carne para repararmos alguns erros do nosso passado. A cada existência é um passo avante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Não dá para resolver tudo uma única vez. As dificuldades irão surgir. É como se tentássemos escalar uma montanha sozinho. E isso não dá, não é? Você prende a corda, puxa, e o seu companheiro, ele tem que ajudá-lo. É um erro, seria fatal se não houvesse alguém para lhe ajudar. Aí, amigo, você tem que voltar e reparar tudo novamente, até atingirmos a perfeição. A expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos inconformados. Prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. É sempre assim? Nada é definitivo no comportamento humano, já que excitamos o livre-arbítrio. O espírito em provação, que fez louváveis planos para a vida presente, pode recusar o que planejou. Da mesma forma, um espírito em expiação pode experimentar um despertamento da consciência, dispondo-se a enfrentar suas dores com dignidade, buscando o melhor para a vida espiritual. O bem e o mal, reencarnação, livre-arbítrio, lei de progresso. Depende unicamente de nós
seguir o caminho do bem, que nos fará felizes, ou do mal, que nos conduzirá ao sofrimento. O livre-arbítrio é a liberdade que cada um de nós possui para fazer as suas escolhas. Se não tivéssemos a liberdade de pensar e de agir, seríamos uma máquina, ou seja, um robô. Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei de provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou não, amenizando ou não os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. A perfeição. Este é o grande erro. Em pretendermos que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado da depuração gradual do espírito e da sua própria obra. Em virtude do livre-arbítrio, temos a opção de determinarmos o que queremos. Os espíritos que nos auxiliam não têm permissão de interferir. Se Deus nos fizesse perfeitos, estaríamos em um mundo perfeito, sem o mal. Quis Deus que fôssemos submetidos à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do nosso trabalho, a fim de que tivéssemos o mérito dele, da mesma maneira que nos cabe a responsabilidade do mal que for feito. Por isso, nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que te alcançarás. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Afirma-te o bem, a fim de que o seu germe em ti fecunde e cresça. Serás o que penses e planejas, pois que tua mente e do sentimento procede os valores que te cultivam. O teu estado natural de saúde, as enfermidades, são os acidentes de trânsito das ações negativas propiciando a realização. Por isso, temos que planejar, reconstruir nossos laços. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenham feito. Se reconhece nelas o que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Muitas vezes reencarnamos em grupos familiares e que o desentendimento é uma grande forma de nos repararmos com aquele que talvez tenha sido nosso algoz. Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá a voz de nossas consciências e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Ele nos tira essa lembrança de que do nosso passado e que nesse grupo familiar, talvez, com o nosso algoz, teríamos grandes problemas. Então, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus tira de nós o que poderia nos prejudicar. O perispírito é o veículo das nossas emoções.
O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. É nele que se gravam, como num videotape, as nossas experiências, com suas imagens, sons e emoções. Isso demonstra no processo de regressão da memória, espontâneo ou provocado, no qual vamos descobrir com todo o nosso impacto. Cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios, muitas vezes nos aparecem em sonhos ou em pequenos flashbacks. É ele, pois, a nossa ficha de identidade, com o registro intacto da nossa progressiva, a nossa folha corrida, o nosso prontuário. A nossa voz da consciência, ela registra tudo. E no momento em que nos desligamos do corpo, essa voz de consciência vem e nos traz esse impacto. O duplo etérico, centro de força. O perispírito é a identidade da alma. Mantém o registro de toda a memória, marcando sua identidade. O duplo etérico é a ligação entre o corpo físico e o carnal, protegendo de cargas negativas que podem nos trazer doenças e desequilíbrios. Utilizando drogas como álcool ou outras que podem afetar a estrutura do duplo etérico, desregulando as energias que irrigam as células do nosso corpo. O duplo etérico é para nós comparado com a camada de ozônio, é para a Terra. Então, quando nós ingerimos qualquer tipo de droga, a droga do álcool, cigarro, ou até mesmo pensamentos, podem afligir no nosso duplo etérico, trazendo para nós enfermidades, trazendo para o nosso corpo, que é este abrigo do nosso espírito, doenças que muitas vezes não entendemos, mas que vamos adquirindo de acordo com o que nós realizamos de bem ou de mal. Temos um corpo físico e um corpo extrafísico. Alimentar e cuidar do nosso corpo físico, esquecendo a vida espiritual, é na verdade viver pela metade. Então temos que cuidar para que nosso espírito receba sempre informações positivas daquilo que nos é abordado durante nosso dia e durante nosso período aqui na Terra. O mito de Sísifo e o despertar da consciência. Na mitologia grega, temos o conto de Sísifo, o filho de Éodo e de Enarete, que foi condenado pelos deuses após várias rebeldias contra eles, a viver no inferno, no mundo dos mortos, a rolar uma enorme pedra de mármore com suas mãos até o topo de uma montanha. Quando se aproximava do topo da montanha, o peso que os braços não aguentavam mais e a inclinação da montanha faziam com que a pedra rolasse de volta ao começo do trajeto. Os antigos gregos não contaram se um dia ele se libertou dessa pena. Então, essas nossas viagens espirituais de reencarnações, muitas vezes, nos lembram um pouco essa mitologia. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes rolamos pedra acima, e esta pedra, ela volta para o mesmo ponto ao qual começamos. Quem começa a compreender que a vida não é de apegos, está no caminho do despertar. E para que serve tantas evoluções e involuções? A resposta só pode ser uma, para mostrar que tudo é vão,
que tudo passa neste mundo. Sabem muito bem disso os monges budistas que realizam um interessante exercício. Eles utilizam areia colorida para desenhar detalhadas mandalas, cujo trabalho pode durar dias ou semanas. E após terminarem o delicado desenho, o destroem. Este é um exercício para o despertar da consciência. Eles desenham a mandala, aquele lindo desenho, e depois eles vão e destroem. Esse desapego da vida material também destrói o nosso espírito, a nossa evolução. A aquisição da consciência é isso. Todos nós, os encarnados da Terra, estamos nesta grande viagem. Nós sofremos as condições exteriores de agressões, de lutas e provas, mas também estamos realizando uma viagem interior. E essa viagem interior, que todos nós deveríamos fazer, e que estamos fazendo neste período grande de pandemia, seria muito bom, é a viagem do autoconhecimento. Sem essa viagem interior, vamos permanecer com esses bloqueios que nós teimamos em fazer, sem reconhecer nossas falhas, nossas dúvidas, conflitos, neuroses, traumas, transferindo para o exterior tudo o que sofremos, jogando muitas vezes nossa raiva nas pessoas que mais gostamos. Para conseguirmos a nossa libertação, é preciso que nós nos voltarmos para dentro de nossa própria alma, porque na grande viagem reencarnatória temos lutas e problemas que muitas vezes esse ponto de agressão, de sentimentos inferiores, teremos que reajustar. Pois não se enganem, somos senhores absolutos do que pensamos, do que queremos, do que realizamos. Nós conhecemos o caráter, a personalidade, os sentimentos que agasalhamos dentro da alma e do coração. As nossas chagas interiores, nós mesmos podemos curá-las. Essa consciência plena é um desafio da vida, que é obter o autoconhecimento, que merece exame, consideração e trabalho. Santo Agostinho sugere que todos os dias antes de dormirmos, devemos apontar tudo o que fizemos naquele dia. As boas coisas, repeti-las, mas aos maus feitos, tratar de corrigi-los o quanto antes, para não levarmos mais débitos para o nosso futuro. Não há trabalho que não tenha recompensa. E que se hoje a dor me assalta, que eu faça o melhor que puder, deixando de lado o egoísmo, a inveja, o orgulho, que eu pratique caridade com amor, lembrando que haverá sempre um irmão mais necessitado do que eu, e finalmente, após fazer a minha parte, eu mesmo, em lágrimas, agarre-me com todas as minhas forças, a minha fé, lembrando que o Pai Maior não desampara ninguém, não desampara nunca. Encontrei Jesus, li e aprendi um pouco sobre seus ensinamentos. Então comecei minha batalha contra mim mesmo, batalha entre o eu antes de Jesus e o eu que Jesus encontrou em minha vida. Antes de Jesus, o orgulho, a soberba, o querer sempre melhor do que os outros, o não se rebaixar diante de ninguém. Com Jesus, orgulho talvez ainda tenha, mas eu percebo, vejo, porque a luz de Jesus me permite ver. Então luto, brigo, para tentar ser humilde, tentar ser melhor do que eu mesmo. Agora me rebaixo, me calo,
Silencio para que Jesus se levante em mim, para que Jesus fale com o meu silêncio. Antes de Jesus, eu egoísta, o primeiro à frente dos outros. Com Jesus a calma, cedo a vez, cedo o tempo, a boa vontade. Não me importo de ser o último, não preciso de conquistas exteriores. A luta é por virtudes, paciência, paz, compreensão, harmonia. A minha felicidade é o sorriso de quem me acompanha. Com Jesus ainda tenho muitos defeitos, mania, mas a luta para combatê-los é diária. Mas a luta sem tormento, com paz e harmonia, porque aprendi a orar e a utilizar o poder da fé, que traz Jesus e seus anjos para perto de mim nesta batalha de amor. Que todos tenhamos a certeza de que Jesus está no leme e que em todos os momentos Ele vai estender a sua mão e nos amparar. Nesta certeza, eu desejo a todos que tenham muita paz e que essa mansuetude do Cristo possa estender-se para todos os seus familiares e a todos que se encontram neste momento em leitos hospitalares, em leitos em suas próprias casas ou aprisionados dentro de si mesmo, numa batalha infinita com o medo, essa desarmonia interior. Que Jesus possa tocar o coração e amenizar as dores, para que tenhamos sempre a certeza do futuro, que foi o que Ele nos ensinou quando aqui esteve. Perseverar é não deixar-nos abater, é encontrar a paz interior dentro de nós e transmitir essa paz ao próximo, sem deixar que tenhamos este desafeto de deixar a escuridão tomar conta de todos nós. Que a paz do Cristo esteja com todos.